Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. O tema que nós vamos tratar hoje vai ser empregador, grupo econômico e sucessão empresarial. Então, nós vamos já começar a incorporar o nosso conhecimento, vamos conhecer alguns dispositivos da CLT. É interessante que você tenha a CLT aí do seu lado e todos os artigos que eu estou mostrando para vocês, tanto na aula de empregado, na última aula, quanto até mesmo na primeira aula, lá nas primeiras aulas de princípios do direito do trabalho, na primeira aula de fontes, eu sempre trago algum dispositivo da CLT. E aí é importante você ir marcando para ver que você já teve contato com aquele artigo, com aquele inciso, né? E também ter um caderninho, encadernar, imprimir as súmulas, as OJs, também as que eu forem trazendo aqui, vocês também vão marcando, para vocês irem se familiarizando. Na medida que a gente for avançando nos temas, vamos conhecer mais e mais dispositivos da CLT. Nessa aula de hoje mesmo, vocês vão ver quantos dispositivos que eu trouxe e assim, várias coisas nós já vamos começar a aprender dentro da CLT. Vou trazer as responsabilidades do empregador na questão da anotação na CTPS do empregado. Vou trazer algumas súmulas e OJs que têm a ver com a sucessão empresarial. Vamos conhecer o que é grupo econômico e, primeiramente, relembrar quem é o empregado e já conhecer o empregador. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, fazendo esse trabalho de postar vídeos de direito do trabalho, temas de concurso, trazer questões para ajudar pessoas que estudam. Eu também estudo, então eu sei, né, como é tá aí na sua situação. Sei também o quanto a concorrência está de altíssimo nível. Então, tudo que eu tenho, assim, de material, de conhecimento, eu estou trazendo para vocês, justamente para ajudá-los a sedimentar o conhecimento, a completar algo da faculdade, a completar algum vídeo. Às vezes, a forma como uma pessoa traz o conhecimento se encaixa melhor com o nosso entendimento, né? Então, se você trabalha na área, em recursos humanos, alguma coisa espero agregar aqui na aula que eu vou trazer hoje, nas próximas aulas. Eu sou especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC Minas e vamos então ao que interessa. Eu agradeço a todos que já se inscreveram no meu canal. Estou super feliz. É isso que me mantém gravando vídeos, né? Porque eu quero sempre que vocês vejam conteúdos novos. E se você ainda não se inscreveu, ou sabe que tem um colega que estuda, compartilha esse canal com ele. Às vezes eu vou trazer algo bom para ele. Compartilhe, curta o vídeo. E peça para esse colega se inscrever no canal, caso você já tenha se inscrevido. E se você ainda não se inscreveu, então inscreva-se. Então vamos ver quem é o empregado, relembrar, e quem é o empregador. Olha, a CLT, no artigo 2º, já começa definindo quem é o empregador. E no artigo 3º, no caput, né, tanto do artigo 2º quanto do artigo 3º, trazem essas definições. O artigo 3º vem falando quem é o empregado. Nós já conhecemos que o empregado é toda pessoa física. Empregado tem que ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica, que prestar serviços de natureza não eventual. Isso é o mesmo que habitual, natureza habitual, ânimo de permanência. Ao empregador, que nós vamos conhecer quem é esse empregador, sob a dependência deste, ou seja, subordinação, e mediante salário, ou seja, onerosidade. Quem que é o empregador? O empregador, considera-se empregador a empresa, seja ela individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, ou seja, falei muito do conceito na última aula de alteridade.
Quem tem a alteridade é o empregador. Ele é quem assume os riscos da atividade econômica. A empresa dele, auferindo lucro ou não, ele tem que pagar o salário do empregado. Ele não pode transferir essa responsabilidade, esse risco para o empregado. Então, ele é quem assume os riscos da atividade, o empregador, e o empregador admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Aqui, ó, de onde vem a pessoalidade. A pessoalidade da figura do empregado vem deste artigo, não é nem do artigo que define quem é empregado, vem do artigo do empregador. O empregador tem um empregado pessoal. Ele, não no sentido de um empregado só para ele, mas um empregado que o empregador contrata tem que ser aquele, não pode ser outro. É uma relação pessoal, é uma relação que tem que ser sempre aquele empregado. Por que eu estou falando isso? Porque na terceirização, o empregador vai contratar uma empresa lá e a empresa vai mandar os empregados dela para prestar serviço. E nessa relação vai ter pessoalidade com a empresa que o empregador aqui está contratando. Os empregados dessa empresa, né, que é de terceirização, esses empregados têm pessoalidade, têm relação de emprego com a empresa de terceirização. O empregador aqui, eu que estou contratando, não tem pessoalidade nenhuma empregado dessa empresa que vier prestar serviço na minha empresa. Então, é terceirização. Hoje vem prestar serviço para mim o Mário. Amanhã vai vir a Maria. Depois de amanhã vai vir o José. Depois de amanhã o Pedro. Então, assim, não tem pessoalidade comigo, empregadora, que estou contratando uma empresa de terceirização. Qualquer empregado vai vir para mim. Mas esses empregados têm vínculo pessoal com a empresa de terceirização. Isso é terceirização, mas vamos ter uma aula específica. Se eu sou empregada e eu estou sendo contratada por uma empresa, essa empresa eu vou ter a relação de pessoalidade, né? Ou seja, tem que ser eu para prestar serviço. Agora, se essa empresa é terceirizada ou não, se vão me mandar para prestar serviço em outro lugar, aí já é outra coisa. Mas entre empregado e empregador, tem essa prestação pessoal de serviço. O empregado tem que ser sempre aquele que o empregador contratou. Então, o empregador vai ser uma empresa individual ou coletiva, ou seja, uma PJ ou uma pessoa física, viu, gente? Pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Por causa do parágrafo único. Parágrafo único? Parágrafo 1º do artigo 2º, tá? Que a gente tá lendo. Então, considera-se empregador a empresa individual coletiva ou a pessoa física, né? Por causa do parágrafo 1º que nós vamos conhecer, que assume os riscos da atividade, ou seja, tem alteridade, admite, né? Contrata empregado, assalaria, né? Dá a contraprestação, né? Porque empregado é oneroso, tem onerosidade, dirige a prestação de serviço, o empregador tem o poder diretivo. E essa prestação é pessoal, por quê? Porque o empregado tem pessoalidade com o empregador. O parágrafo 1º, ele traz os empregadores por equiparação. Quem que são empregadores por equiparação? Equiparam-se ao empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, profissionais liberais, aqui onde está a pessoa física, ó. Então, profissionais liberais, um médico, um dentista, podem contratar um secretário, uma secretária. Então, eles vão ser empregadores, equiparados. Eles não são pessoas jurídicas, eles são pessoas físicas. Mas pessoa física pode contratar uma pessoa física para ser empregada. Instituições de beneficência, associações recreativas, instituições sem fins lucrativos. Então, assim, mesmo sendo ente sem personalidade jurídica, mesmo sendo instituição sem fim lucrativo,
Todos esses são empregadores equiparados. Sabe por quê? Porque sabe o que define quem que é o empregador? O empregador vai ser sempre aquele que tem empregado. O empregado tem aqueles 5 requisitos que nós conhecemos: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e ser pessoa física. O empregado sempre vai ser esse que tem esses 5 requisitos. Se eu tenho uma pessoa com esses 5 requisitos, uma empregada, eu vou ser empregadora, tá? Então, isso que define empregador é quem tem empregado. Por quê? Porque o empregador, ele pode ser, tanto uma pessoa jurídica, uma empresa coletiva ou individual, quanto um profissional liberal, um advogado, um médico, quanto uma instituição de beneficência, quanto associações recreativas, quanto instituições sem fins lucrativos, desde que admitam trabalhadores como empregados. E é empregado quem tem o shop, tá? Então, enquanto empregado tem que ser sempre pessoa física, empregador pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Então, quem é o empregador? É aquele que contrata empregado. Quem que contrata empregado? É aquele que contrata uma pessoa que tem subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e ser pessoa física. Gente, capaz que vocês até sonham comigo falando isso. Mas é realmente para ficar repetitivo e para guardar. Vocês não podem esquecer esses 5 requisitos de empregado. Tem que saber na ponta da língua, tem que virar música na tua cabeça. E o empregador, é isso que diferencia empregador de tomador de serviço. Um tomador de serviço vai ser empregador quando tiver empregado. Se o tomador de serviço não tiver um empregado, ele vai ser um tomador de serviço, que vai contratar estagiário, que vai contratar trabalhador avulso, que vai contratar trabalhador voluntário. Entenderam? Agora, esse tomador de serviço vai ser empregador quando contratar empregado, que é quem tem esses 5 requisitos. Olha, o Maurício Godinho Delgado, que é super referência no direito do trabalho, é ministro do TST, ele define empregador da seguinte forma: empregador define-se como a pessoa física, pessoa jurídica ou até mesmo ente despersonificado que contrata a uma pessoa física, sempre empregador, pessoa jurídica, física ou ente despersonalizado vai contratar uma pessoa física para ser empregador, tá bom? Pessoa física, a prestação de seus serviços. A pessoa física vai prestar serviços efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e sob a sua subordinação. Até agora, tudo que a gente já falou. Então, a noção jurídica de empregador é essencialmente relacionada à do empregado. Por quê? Porque você só é empregador se você tiver empregado. Então, existindo esta última figura, que é a do empregado, no vínculo laboral pactuado por um tomador de serviço qualquer, né? Se um tomador de serviços tem um empregado, ele vai ser, este automaticamente vai assumir o caráter de empregador na relação com o substanciado. Pronto, tudo que já falamos, Maurício Godinho Delgado sintetizou nessa definição de empregador, tá? Então, quem é o empregador? É aquele que contrata empregado. O empregador é um tomador de serviço. O tomador de serviço vai ser empregador quando contratar empregado. E é empregado quando tem esses requisitos. Olha, para a caracterização do empregador, não há elementos fáticos jurídicos. Eu falei em algum momento que para ser empregador precisa disso. Não falei. Só falei para ser empregado. Então, para ser empregador não tem elementos fáticos jurídicos. Mas é possível verificar-se efeitos jurídicos. Quais efeitos? O empregador, ele não tem pessoalidade, ou seja, a despersonalização
Não importa quem é o meu empregador. Eu não estou trabalhando para pessoa física. Eu trabalho para pessoa jurídica. Eu estou trabalhando para empresa, tá bom? Isso falando, lógico, né? Quando é uma empresa, porque, claro, eu posso ter como meu empregador uma pessoa física. Só que essa pessoa física, muitas vezes, às vezes, vai ter um lugar, um escritório. Se essa pessoa física quiser passar o escritório para outra pessoa física, eu vou ser vinculada, então, a essa outra pessoa física, se essa pessoa física for continuar com o negócio e quiser continuar comigo. Tá, mas falando no geral, na regra geral, o empregador não tem pessoalidade, ou seja, ele é impessoal, tanto faz quem é meu empregador. O empregado vai ter que continuar prestando serviço de toda forma, pelo princípio da continuidade da relação de emprego. E já o empregado, ele sim tem pessoalidade. Não pode trocar um empregado ou mandar outro que não, tem que ser aquele. E a assunção de riscos. Então, a gente verifica que não há elementos fáticos jurídicos do empregador para caracterizar empregador, mas a gente repara que tem essas duas características do empregador: a impessoalidade, né, despersonalização, e a assunção de riscos, ou seja, a alteridade. Ó, a despersonalização mantém o contrato de trabalho válido, mesmo quando há modificação do sujeito passivo, ou seja, do empregador, como ocorre na sucessão trabalhista. Ó, o artigo 448 da CLT fala que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica, ó, mudança de propriedade, ou seja, vendeu a empresa, ou na estrutura jurídica, né, mudou alguma coisa da empresa, não afetará, ó, não vai afetar, não muda os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Os empregados vão continuar trabalhando normalmente. Está mudando o dono, só está mudando a propriedade, quem é o proprietário ou a estrutura jurídica da empresa. O empregado continua lá na vidinha dele, normal, prestando serviço, tá? Por quê? Porque o empregador é despersonalizado, ou seja, não tem a pessoalidade, diferente do empregado. E já a assunção de riscos, que é a alteridade, é o efeito jurídico que decorre do risco do negócio, né, do empreendimento. Esse risco deve ser suportado pelo empregador. Então, caso a atividade empresarial apresente resultados negativos, ou seja, prejuízo, o empregador vai ter que assumir esses prejuízos integralmente, não pode dividir esses prejuízos com o empregado, não podendo então transferir o risco para os empregados, né? Então deve estar tampando ali, eu não sei se eu estou tampando, porque eu não consigo me ver, mas eu li inteirinho o slide para vocês, tá? O empregador tem a alteridade, ou seja, assume os riscos do negócio, uma vez que tendo prejuízo ou lucro, ele não vai poder dividir isso com o empregado, tá? Tendo prejuízo, ele tem que assumir isso sozinho, não pode assumir com o empregado. E tendo lucro, ele também não é obrigado a dividir com o empregado, tá? Que participação nos lucros não é obrigatória. Então, fazendo um checklist, empregado é sempre pessoa física, tá? PF. Empregador pode ser pessoa física ou jurídica, ou até mesmo ter personalidade jurídica. PF ou PJ. Minha letra continua feia, mas agora pelo menos está mais legível que no começo, né? É que fazer isso no mouse é difícil. O empregado, ele tem pessoalidade. Já o empregador, não. É impessoalidade, ou seja, a despersonalização do empregador, pois a alteração de propriedade da empresa não afeta os contratos de trabalho dos seus empregados. Por quê? Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, tá? Agora nós vamos falar sobre grupo econômico, mas para o vídeo não ficar tão grande, eu vou pausar e nós vamos começar o tema grupo econômico no próximo bloco, tá bom? Tchau, gente, até a próxima. Vai para o próximo bloco porque vai ficar muito legal ainda o vídeo. Tchau, tchau.